Meu nome é Elias Barbosa e estarei respondendo a 3 perguntas da nossa atividade formadora, cuja disciplina é Planejamento de Obras, ministrada pelo professor Alexandre Leal. Em relação ao ciclo de vida de um projeto, qual a importância da sondagem para as fundações SPT e como esse serviço é realizado? A sondagem SPT, também chamada de sondagem à percussão, é um processo comum de investigação do solo e ela permite a identificação dos elementos do subsolo, como os perfis do solo, níveis de água, que são essenciais para a escolha de qual tipo de fundação ideal para o solo. O ensaio SPT é realizado pela cravação de um amostrador padrão no terreno e com golpes sucessivos de um martelo de 65 kg e uma queda livre de 75 centímetros de altura. Esse índice de resistência é determinado pelos números de golpes necessários para cravar o amostrador em uma camada de solo. Aqui está a imagem ilustrativa de um tripé, certo? Nós temos aqui o peso, o martelo, 65 quilos. Temos aqui a haste e o amostrador. Essa haste aqui, ela é passada, tem um orifício aqui nesse amostrador que serve como guia, para que esse martelo não ocorra o risco de pender para um lado ou outro. Nós temos aqui os operadores que puxam, então, esse martelo a uma altura de 75 centímetros e solta para que ele tenha essa queda dele livre. E no caso aqui, nós temos aqui a pessoa responsável pelas anotações de quantos números, de quantos golpes é dado para estar vencendo a cada 15 centímetros. Então essa pessoa faz essa anotação e depois de entregue esse relatório, a gente faz uma análise e através dele, que é definido ou determinado qual tipo de fundação e qual tipo de sapata é ideal para a execução dessa edificação nesse determinado solo. No contexto da gestão da qualidade, qual a importância da rastreabilidade, quais os tipos de rastreabilidade que podem ser aplicados em uma organização? A rastreabilidade é a capacidade que uma organização tem de detalhar o histórico, a aplicabilidade ou localidade de um item por meio de informações previamente registradas. Um sistema de gestão que tem requisitos de rastreabilidade definidos garante o controle completo sobre a complexidade de informações e dados dentro de uma operação, independe do volume. Quais os tipos de rastreabilidade? Temos a rastreabilidade a montante, pois esse processo consegue identificar a origem do produto em qualquer etapa do processo. Rastreabilidade ajussante. Esse processo permite descobrir o destino da mercadoria, ou seja, o que aconteceu com ela a ser direcionado para um terceiro. Rastreabilidade do produto. Esse processo é possível identificar algum erro de produção ou alertar o risco de erro, independe do tipo de produto. Rastreabilidade interna. Esse processo é possível controlar quais os produtos entram e saem da indústria, incluindo a gestão de estoque. Para ilustrar melhor o conceito da rastreabilidade, nós temos aqui então 5 caminhões betoneira que em uma determinada usina foram carregados para estar fazendo a concretagem dessa laje. Então nós temos aqui um caminhão identificado pela nota fiscal 1, nota fiscal 2, 3, 4 e 5. E cada um desses caminhões são feita a identificação do local, de quantos metros quadrados foi descarregado determinado caminhão. Nessas notas fiscais, ela vem contemplando ali
a metragem desse concreto, qual o MPa, com qual slumper saiu da concreteira e o horário que foi carregado. E após isso também, o carregamento, eles são lacrados, todos os caminhões. Ao chegar na obra, o responsável técnico irá retirar o lacre, vai coletar uma parte desse concreto para corpo de prova. Então, olha só como é importante a rastreabilidade. Tem todo um protocolo feito, é um procedimento que é preenchido ali, documentado, e no caso de algum erro nessa concretagem, nesse caso aí, vai ser fácil de identificar esse caminhão e a gente volta lá na rastreabilidade interna. Caso seja o problema com os agregados, no caso de areia, de brita, um cimento que possivelmente vencido, o fator água-cimento, certo? Então, esse documento a respeito da rastreabilidade é de grande importância. E isso não somente para concreteira, para alguma usina de concreto, mas em qualquer segmento de indústria aí, é interessante que a implantação desse processo da rastreabilidade. Então tá aí uma dica, o conceito da rastreabilidade, um incentivo para que as empresas também possam adotar esse processo. No contexto do ciclo PDCA, como as auditorias podem auxiliar no monitoramento do desempenho das ações e na identificação de não conformidade em um processo de produção? As auditorias no contexto do ciclo PDCA são essenciais para medir o desempenho de cada processo do ciclo, fazendo análise dos indicadores, pois cada processo tem os seus próprios riscos que precisam ser eliminados ou reduzidos. Geralmente, as auditorias são feitas na etapa do cheque, ou seja, verificar, analisar o que está certo e o que precisa de ajuste. Como é o processo do ciclo PDCA? Plan, Do, Check, Action. O plan está em localizar os problemas, estabelecer planos de ação. Do, execução do plano, colocar o plano em prática. Check, verificar se as metas foram atingidas e acompanhar os indicadores. Action, ação corretiva no insucesso, padronizar e treinar no sucesso. Quando falo lá que geralmente são vistas no cheque, porque você vê, planejamos, executamos e agora é hora de acompanhar os indicadores, se estão dentro de prazo, se estão tudo conforme, verificar se as metas foram atingidas. No caso, se houve algum desvio na execução, se a execução não foi bem feita, se houve algum erro de planejamento, o que vai acontecer? O action seria a ação corretiva, porque houve um desvio ali nesse planejamento e na execução. Então, volta para o planejamento para estar treinando, para estar padronizando, para que possa ocorrer um sucesso dentro dessas atividades propostas.